Gente, reze e ore por mim, que eu estou orando por vocês. Porque só Jesus. Lucas 10:19, ele diz: Ei, dei autoridade, pisar em serpente, escorpião e todo o seu poder do inimigo. Porque o inimigo é no cu da gente e a gente fica sem saber de nada, fica dormente. A gente vai para a igreja, recebe a Santa Ceia, recebe a hóstia, mas lá no tempo era um santinho. Mas quando chega em casa, o homem se manifesta, ou mulher, né? O inimigo fica pensando na pessoa. O inimigo, ele vem com uma mulher tão linda, linda demais. Chega a tremer tudo. Mas quando chega perto, que a mulher falou, quando chegou, que ela chegou, colou para os pés, aquela mulher estava com o pé de cavalo. Entendeu? Estava com o pé de cavalo. Aí eu o quê? É a pomba gira. E o cavalo não sabe. Não sabia. Que a pomba gira. E vem com uma mulher bonita. O Zé Pirinta vem, cala bebê, nós, bebe, morre bem. O Zé Pirinta, tudo é espírito do mal, entendeu? E o cavalo não sabe. O meu professor, meu primeiro professor de sanfona, aconteceu que ele, esse tal, entrou na casa dele. E a casa dele, a rodagem, no valsado e o pé de angico. E ele com aquela luz de lamparina no interior, botou ali, aquela luz no tamborete. Daqui a pouco chegou o vaqueirão, decorado, e disse: venha para cá, venha para esse pé de angico, essa pedra. E você vai ser o melhor sanfoneiro do mundo, um dos melhores do mundo. Ele começou a rezar o quem Deus Pai, e eles não gostam disso, eu não gosto disso. Muita gente, vocês estão. Muita gente não acredita não, pensa que é mentira. Mas não é mentira não. Porque já morreu. Ele contou a história. Muitos anos. E aí depois disso, eu senti empurrado no forró da minha casa, o porteiro saiu. E eu senti o cara entrou com um facão de corta-cana. Ele começou a bater nas costas do cara. E eu, quando eu cheguei para perto, senti empurrado. Que ele fosse, o empurrão foi tão grande que eu como fosse cair. Aí eu olhei para trás assim, não vi ninguém. Eu disse assim, ele é risível. Ele é risível. Agora ninguém não sabe disso. Entendeu? E eu fui aí, por que meu Senhor já me chama de ei? Porque nós fomos, não somos mais. Que nem eu namorei até com mulher casada, rapaz, pelo amor de Deus, isso é tentação, rapaz, porque quem está no adultério fica distância de Jesus, do Papai Eterno. Não pensa que é brincadeira não, isso é verdade. Porque ali, ó, tem separação de filho, tem a separação de mulher para marido, e tem filho, ali vai judiar a família toda. Até o vizinho fica abismado. Mas, rapaz, aquele cara tão legalzinho, mas rapaz, ele roubou. Né? Ele está roubando, está na droga. Entendeu? Está vendo toda coisa à toa. Mas não é porque ele quer não. Nada porque ele quer. É a força. O cara dentro do presídio. Conta. O cara recebeu o Espírito Santo dentro do presídio. Olha, quando ele recebeu o Espírito Santo, aí depois ele foi liberado. Ele foi para a igreja. Lá na igreja recebeu a programação. Ele voltar para o presídio, fazer uma pregação no presídio. Eu fazer uma pregação no presídio. É você mesmo. Ele voltou.
Leu a Bíblia de novo, comeu e bebeu da palavra de Deus. Aí voltou para o presídio. Quando ele chegou no presídio, ele perguntou: quem inventou a delegacia? Quem inventou o presídio? Aí o homem, perigoso, né? Dizia: olha, se eu soubesse eu matava. Não matava nada, rapaz. Eu era o cafajeste igualmente a você. Eu estava aí dentro. Eu estava aqui dentro. Entendeu? Aí chega uma mulher de Deus, um homem de Deus, faz a pregação, um jejum, uma oração, o tema sai de dentro da pessoa e a gente fica transformado em outra pessoa. Aí, aqui recebe o Espírito Santo e tem jeito para nós. Essa é a primeira morte, que é viver para a gente da segunda morte. Essa não escapa não. Essa não escapa. Mas ia viver para a segunda morte. A alma da gente não morre. Entendeu? Aí, é desse jeito, meus irmãos. E eu vou te falar. Não se engane, não se iluda. O tempo está fechando ligeiro. O inimigo está atacando. O inimigo me falou assim. O inimigo entrou no corpo do cara e falou assim: disse, vamos apressar. Que o inimigo ele entrou no corpo do cara e o pastor entrevistando ele, viu? Entrevistando o inimigo. Aí ele disse: vamos embora, que o tempo está. Eu quero ganhar logo a arma, porque o tempo está fechando demais, o tempo está curto. E vamos fazer o marido brigar com a mulher. Vamos fazer brigar com a mulher, que nós temos que cuidar logo. E é desse jeito que o inimigo ataca. A mulher está tão tranquila, olha, está na paz de Deus, de repente, olha, fica brava. Entendeu? Quando você vê a mulher assim, fica brava, ou a mulher ou o homem se agitar, saia de perto. Você só fazia assim: pai, me ajuda aqui, pai, no seu pensamento. Não deixe ela saber, nem ele saber. Você, pai, me ajuda aqui, pai, me ajuda, pai. E sai de perto. Porque se você for enfrentar, o inimigo acha bom, porque o inimigo está dentro de você, atacando, dentro da gente, atacando. Mas quando é assim que esse Espírito Santo, aquele jejum que ele fez, naquele batismo, ele, João Batista, né? Aí está lá em Mateus 3,11. Esse aqui é o batismo. Lê. Pegar a sua Bíblia e ler. Que diz assim: esse batismo aqui, a mulher chegou. Eu estava batizando, João Batista estava batizando a mulher. A mulher disse: me perdoe que eu pequei. Esse batismo aqui é de arrependimento. Mas o que vem aí, depois de mim, ele não, é mais poderoso do que eu. Eu não uso a sandália dele. Eu não sou digno de levar. Mas ele vai batizar você com o Espírito Santo e fogo. Aí, onde Jesus disse as águas, a família passou voando, e João Batista escutou a voz lá do céu: esse é meu filho amado, aquele que eu enviei. E dali, Jesus foi para o deserto. O Espírito Santo levou ele para o deserto para enfrentar o inimigo. Para Eva, ele chegou aqui numa cobra, que não tinha ninguém, ele veio aqui numa cobra, se arrastando, e iludiu Eva, né? Mas para mencionar ele veio com um homem. Ele disse: você não é filho de Deus? Faça esse pedacinho lá em pão. Foi o que ele disse: nem de pão viverá o homem, e sim as palavras da boca de Deus. Entendeu? Então Jesus, ele é o pão que a gente come e bebe na palavra dele, come e bebe na palavra dele. E a água é quem mata a sede, que é ele que mata a sede. Quando você vê, agora mesmo, São João, eu não parava em casa. Eu não parava em casa não. Cadê? Tocando forró direto. E o do São João era a mesma coisa também. Eu trabalhava de pedreiro. Era pedreiro trabalhando, quando chegava em casa, era pegar logo as músicas, pegando música de arranjo de música e letra de música, para quando chegar lá fora,
botar bonzinho, porque lá fora tem cara bom. Bom de sanfona, bom de gogó. E eu chegava para enfrentar essa esfera que estava fora. E eu não podia dar moleza. E hoje, mesma coisa, eu estava todo mundo tocando forró. Mas graças a Deus, Jesus veio dentro de mim e modificou eu. Mas como foi que ele modificou? Só modificou porque foi no jejum que eu fiz do profeta Daniel. Esse é verdadeiro. 21 dias, comandinho tudo. Mas nada desse mundo você pode tocar. Tem que se separar até da mulher. Entendeu? Mas, deve se separar da mulher. Mas, aí depois de 21 dias você pode votar, pode dormir mais ela, pode namorar, não tem problema. Entendeu? Só para mostrar que Jesus não entra no corpo da gente, no pecado. Entendeu? O casamento que fez foi meu Senhor Jesus que fez o casamento da gente, né? O minha mulher. Foi ele que uniu. Né? Mas esse jejum já foi pouco para isso que ele passou para mim. Né? Agora eu vou te falar uma coisa. Como é tão bonito. Eu vou falar sem pena, sem dó, porque eu não tenho medo de falar. Porque quando eu fiz esse jejum, quando eu gemi na dor, o pedido foi Papai do Céu. Eu só estou falando aqui porque o pedido foi meu Papai do Céu. Eu não pedi a homem nenhum, não. Quando eu pedi, papai, eu quero, pai, eu volto para o Rio, São Paulo, eu vou filho do mundo. O senhor sabe o filho que o senhor tem. Mesmo assim, ele me ouviu. O bispo Zé de Holanda disse assim, ó, se você tem problema de macumba, a vista de droga, venha para cá. Se você chegar aqui, se fosse resolver o seu problema, eu arranco a parte daí como na sua cara. E eu fui para lá e contei firmeza. Entendeu? Quando eu desci, eu vi assim, lá onde você mora também, lá tem fogo, vai lá. Eu vi com aqui, tá do meu jeito. E quando falei para acontecer, eu falei, sim, a cigarra toca, eu vou atender. Quando eu vim atender, naquela mão tampando, entendeu? Eu perguntei, quem é? Quem é, cara? Não respondeu. Digo, não, o portão não, você não quer falar. Uma voz, um dia só, ela disse, o portão que eu vim te salvar. Ali foi Deus do céu mesmo, entendeu? E quando eu vi, estava só aquela mãozinha, era tipo uma neve. Eu não via a mão da pessoa, só uma neve. Entendeu? E quando veio na boca de Edir Macedo, todo mundo se dói com uma palavra dessa. Ele disse assim, ei, você é um mendigo, você não é mendigo, ele pediu besta um, nenhum tem besta para te dar. Seja própria luz, seja abençoador, entendeu? Não seja treva não, seja luz, seja abençoador. E você deixa comer na mão de pai e pastor, que nenhum tem nada para te dar. E ele é mundial, entendeu? Mas Papai do Céu usa qualquer um, usa eu, usa você, usa qualquer uma pessoa para nesse momento. É qualquer um. Se ele usou uma argumenta para falar, e quanto mais nós. E ele diz assim, se você não falar, as pedras falam, entendeu? E aquele que se vergonhar na frente dos homens, vai ser vergonha na frente do meu Pai. Eu quero ser, eu não tenho medo, não tenho medo da morte, não. Porque tem Jesus, não anda, flutua, é só flutuando, né? De felicidade, porque Jesus está dentro de nós, não tem medo da morte. Essa não escapa, mas da outra nós estamos aqui. Quando você olha nós morrer, sabe o que vai acontecer? Nós dizemos assim, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. E eu fico assim, coitadinho vai morrer, está morrendo, coitadinho dele, não sei o que. Não, e ela está só pensando, porque nós vamos diretamente para a casa do Pai. Ele já está esperando. E a vida, na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitos chamados, aí poucos escolhidos. Escolhido de meio. Entendeu? Porque é assim mesmo, porque é a treva e a luz. Que nem Caim era a treva, né? E Abel era a luz. E mesmo assim, nós estamos aqui. No mundo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O mundo está do mesmo jeito, não mudou nada. Né? E então, gente, é desse jeito. Ai, papai, como você é maravilhoso. Falando na palavra do Senhor, papai. Senhor, gente, eu sei não, meu Deus, eu não
Só Papai Eterno que pode entrar dentro da gente. Que a gente reza o Padre Nosso de manhã e de tarde. Mas aquele Padre Nosso vai no teto e cai. Porque vai no teto e cai, não sei porque muitos pensam que reza o Padre Nosso, pensam que o pão que ele está falando é a carne, o arroz, o feijão. Mas não é. O Pai Nosso de cada dia nos dá, me perdoe. Me perdoe o pão nosso de cada dia, né? Então me perdoe, né? É nós comer e beber da palavra de meu Senhor Jesus, né? Me perdoe. Aqueles que te ofendido, entendeu? Aí só Jesus, na palavra dele, que ele dentro da gente, a gente passa para perdoar os irmãos. Machucou. Gente, se eu machuquei vocês, você me perdoe. Aquele que eu machuquei, você me perdoe. Eu estou pedindo a Papai Céu para abençoar nós tudo, porque só Ele que pode abençoar nós, livrar nós. Porque é que você sabe, o inimigo tem uma sombra. Você vai pegar a sombra, você não pega a sombra. E ele vem, só Jesus. O inimigo me perturbou demais. Tanta coisa para falar que o inimigo me perturbou demais. Mas tem que ser forte e valente. Valente, sim, para perdoar. Aquele cara que machucou, nós, machucou, mas nós temos que perdoar. Entendeu? Se nós não perdoar, nós não temos perdão. Ai, meu Deus, é muito gostoso falar nele. Tanta palavra para falar, que é muito bom, muito bom, muito bom. Ele diz assim, ele também esqueci que o capítulo é Apocalipse. Apocalipse 3:17. Não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo. Está aqui dentro da gente. Vamos lutar com fé em Deus, viu? Segura a paz de Deus. Ore por mim, que eu já falei. Dê o que? Inscreva no canal e siga. Compartilhe. E vamos embora com fé em Deus. Valeu, meus amores. Se eu te amo, Papai do Céu ama muito mais. Eu duvido, viu, meus amores? Te amo. Não te raiva de mim, não, viu? Porque se você te raiva de mim, o inimigo acha bom, porque está dentro de você. Entendeu? Ame a Deus. Pode dar o que der. Pode estar sofrendo o bom sufoco. Você está sofrendo? Não tenha medo. Não tenha medo da morte, não. Que nós nunca morrerá. Nós nunca morremos. Jesus está falando, né? Essa morte não escapa, mas a outra, tanto com Jesus, nós passaremos. Não vai se botar com negócio de purgatório, não, viu? Não negócio de purgatório, não. Vá diretamente com Jesus Cristo. Só pensar, Deus Pai, já diz assim, aqueles que viam a mim eu não chamei, foi o Pai que me chamou, que me viu. E de maneira nenhuma eu lancei fora. Pronto. E nenhum volta Pai se for comigo. Entendeu? Muito maravilhoso. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Aqueles que vêm a mim, eu sou o bom pastor. Aqueles que vêm a mim, eu não chamei, foi o Pai que me enviou e de maneira nenhuma eu lancei fora. Pois é, meus amores. Valeu.